Se a pessoa recebe um convite, por exemplo, um rapaz, um jovem, convite para jogar num time de futebol, um grande time de futebol nacional, esse aliciador ele consegue seduzir a família, inclusive paga todas as despesas, e esse jovem adolescente ele passa a ficar confinado num local inóspito, sem ter condições de manter contato com a sua própria família. Como que você detém uma pessoa? Retira-lhe o passaporte. Ela não tem onde. Ela está ilegal no país. Ela não tem endereço. Ela diz que é, mas não é. Quem pode ser a potencial vítima do tráfico? A rainha do carnaval? Não, aquela que tirou em terceiro lugar ou aquela que perdeu o concurso. Não a que ganhou, a que perdeu. Que ela já está sem autoestima, ela está questionando as suas próprias potencialidades, e chegando alguém com uma proposta sedutora e mirabolante, ela vai aceitar. Ninguém vai se imaginar achando que não vai aceitar uma proposta de trabalho que lhe ofereça melhoria em tudo. Benefícios econômicos, materiais, ascensão, reconhecimento como pessoa. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer atingir um patamar econômico digno. E você aceita. A pessoa se dispõe a vender o seu órgão, né? Se dispõe a cooperar com o ofensor, a pessoa se dispõe a ser prostituta, a pessoa se dispõe a oferecer seu filho ao tráfico e à adoção comercializada. O trabalhador se dispõe a trabalhar em condições que ele sabe que sejam ilegais, ilícitas, porque ele prefere trabalhar em condições pouco dignas a não trabalhar. Socialmente, o que choca quando a gente fala do tráfico de pessoas não é o deslocamento, é a escravidão. É a exploração que choca. A novela, né? É importante que uma emissora de grande difusão como a Rede Globo tenha pautado, digamos assim, na sua teledramaturgia, o tema do tráfico de pessoas. Ela entra nas casas dos brasileiros e comunica. O tráfico de pessoas é o comércio de vidas. O tráfico de pessoas significa a escravidão contemporânea. Também uma característica dessa novela é o foco na questão da exploração sexual de mulheres, né, para esse tipo de comércio. É um fato positivo para divertir, mas insuficiente para dar conta de esclarecer acerca de todas as formas de tráfico. Como, por exemplo, a questão do trabalho escravo, a questão da venda ilegal de órgãos, que também são modalidades efetivas do tráfico de pessoas. Vamos pensar no trabalho escravo urbano, que é uma característica aqui de São Paulo, as oficinas de costura, que nelas normalmente você encontra latino-americanos, bolivianos, peruanos, né, paraguaios, que vêm de seus países para poder desenvolver o ofício de costureiros nessas oficinas. Eles disseram, não, na origem a gente sofria muito mais, a gente não tinha comida para comprar na Bolívia. É que nós temos que comer, né? Nossos filhos vão na escola, a gente trabalha 16 horas por dia, tem dívida, tem isso, mas naquelas condições que a gente viu, fiação passando pelo meio, lugar insalubre, né? Perigoso, com criança no meio daquele perigo todo, mas eles afirmavam que na Bolívia aquilo era pior, a situação de vida deles era pior. Ou seja, eles não se sentiam vítimas de não estar sendo respeitadas em relação a eles as leis trabalhistas do Brasil, porque eles estavam pior de onde eles tinham saído. Isso é que permite que o trabalho escravo seja explorado não só nos grotões do interior do Brasil. Tem trabalho escravo, nós estamos falando aqui do centro de São Paulo, tem trabalho escravo a menos de 1 quilômetro daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, do coração da Justiça do Estado de São Paulo, do Estado mais rico da Federação. Ela está em toda parte, ela está em todos os lugares. A gente vai comprar uma roupa, a gente não tinha o hábito no passado de se perguntar se essa roupa foi produzida com trabalho escravo. Hoje a gente precisa se perguntar, por que está tão barato? Como é que esse comerciante conseguiu vender uma roupa quase pelo preço do tecido? Se eu sei quanto custa o tecido, agora eu vou deixar a seguinte pergunta. Será que o paulistano, o paulista e o brasileiro e o cidadão do mundo está realmente preocupado com a origem daquilo que ele adquire?
Brasil, isso é estudo também já da ONU, ele é o maior traficante de mulheres para a prostituição, tá? E tem um número muito alto de tráfico de homens para a prostituição. Se foi explorado sexualmente, imagina, mas já faz isso mesmo, não importa. Como não importa? Ele é trabalhador ou trabalhadora do sexo por opção. Agora, ser traficado e sofrer uma série de violações e de violências não foi opção dessa pessoa. A sociedade, quem tá olhando de fora fala, mas ela não saiu pra ir se prostituir, ela não sabia que isso ia acontecer. Não, ela não sabia que isso ia acontecer. Não, ela não é obrigada a saber que isso ia acontecer. Ela saiu com um sonho lá, se prostituir não é crime. Então, assim, o que é crime é o que fazem os outros, é essa exploração da prostituição. É muito mais desumano que isso, se é que existe mais desumano no caso, é o tráfico de pessoas, de crianças, por exemplo, que sequer falam, que sequer se defendem para adoção. Imagina um ser humano que não pode se defender, que vai demorar muito para reclamar, até muito provavelmente anos e anos de consciência de vida, e que não vai retomar nunca uma história de vida que era digna, porque era dada por quem lhe ama nas condições que o tem. Na adoção ilegal, nós temos como grande aliada dos aliciadores as questões socioeconômicas. Famílias que pertencem a grupos vulneráveis, alijados de qualquer direito e proteção. Muitas vezes essas famílias são seduzidas a, digamos, vender seus filhos ou doar os seus filhos de maneira ilegal, achando que estão fazendo um grande benefício a essa criança. Olha o traficante como ele é torpe. Eu estou salvando a família, porque ela não tem condição de criar essa criança, porque ela vai comer menos, a criança é uma coitada, não vai se vestir bem. Quem disse que onde falta dinheiro falta amor? Quem disse isso? O comércio de órgãos, isso é crime, isso não é permitido no Brasil. No Brasil não se permite sequer a venda de sangue, que dizer de órgãos. A maioria das pessoas cujos órgãos são traficados, elas são pessoas ou enganadas por fraude e acabam, entre aspas, doando órgãos, ou realmente são enganadas de que seus órgãos estão sendo vendidos. Não é só porque rareia a oferta de órgãos, é também por outras razões que é tão rentoso essa espécie criminosa. O transplante de órgãos pressupõe que exista médicos dispostos a fazer, que exista centro de saúde cirúrgico, que exista, portanto, condições mínimas de que isso se torne operacional. Nós estamos fingindo que o problema não é nosso, né? Mas ele existe e é muito rentoso, muito rentoso. Órgãos faltam em diversas partes do mundo, né? E a história, né, a lábia de dizer que você está com isso preservando vidas é mentirosa, né? Porque nós teríamos que incentivar a doação e fazer com que aqueles então tivessem acesso tranquilo aos órgãos. A vítima de tráfico de pessoas é toda pessoa que cruza uma fronteira, seja ela municipal, estadual ou internacional, continental, em busca de algum sonho ou de alguma oportunidade de vida. A gente precisa até desmistificar aquela coisa de que somente as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente essas pessoas, mas qualquer pessoa pode estar sujeita. Ela vai enganada. Não pouco frequente, ela vai enganada por falsas promessas de emprego, por ter conhecido um príncipe encantado, um estrangeiro, alguém que prometa a essa pessoa um casamento. Ela sai sempre de um lugar mais pobre para um lugar mais rico, sempre de um lugar com menos infraestrutura para um lugar com mais infraestrutura. A vítima de tráfico de pessoas, ela não consegue identificar, ela não consegue enxergar esse crime de tráfico de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes elas estão sendo ameaçadas, as suas famílias estão correndo risco, ou elas viviam numa situação de miséria tão grande, de violência doméstica, de abuso sexual dentro da sua própria casa, que qualquer coisa é melhor
do que estar vivendo como ela vivia antes. Mas é uma cultura tão fácil explorar, né? O outro está procurando emprego, na verdade sou o salvador dele, ele ia morrer de fome. E é uma inversão de valores completa, uma inversão de valores. É isso que a gente vive hoje, uma inversão de valores. O valor humano não existe, a gente vê o valor dinheiro. O valor humano é um valor que ainda não se tem a cultura de procurar. A gente nunca utiliza a terminologia vítima, porque eles são sujeitos de direitos, então são pessoas em situação de tráfico. Do ponto de vista legal, do ponto de vista do arcabouço jurídico, você tem que tipificá-los enquanto vítimas para poder o marco legal, sobretudo brasileiro, dar conta de proteger esse cidadão, essa cidadã e essa família que está em situação de risco. Os donos das casas de prostituição falavam, né, eu não alicio, eu trato muito bem essas meninas, que eram as mulheres em situação de prostituição, ou as travestis e trans. Elas sentam na mesa comigo, eu as trato como gente. E a fala dessas pessoas traficadas era nesse mesmo sentido. Não, eu não sou explorada, eles me tratam bem, eles me tratam melhor do que na minha casa. Só que no destino ela descobre que tomaram o documento dela, que ela tem uma dívida de todo o trajeto que ela fez, do percurso, da passagem, da alimentação que deram, da casa onde ela está morando, das roupas que ela está usando, e que essa dívida é difícil de pagar. Nessas situações ela começa a ver que existe algo diferente, não é? E se acontece alguma coisa maior, uma ofensa à sua integridade física, ela também puxa aí, já não é do jeito que eu penso, então é uma questão, eu estou sofrendo uma violação e ela pode se reconhecer como vítima, do contrário, ela não consegue entender que ela é vítima. E muitas vezes ela tem até dificuldade de procurar as autoridades, porque ela acha que vai ser maltratada, ela tem dificuldade de pensar como é que ela retorna para aquela casa e fala para a mãe dela que ela saiu de casa para ir se prostituir, que tipo de acolhimento ela vai ter lá. E a gente pensa o seguinte, qual que é a reflexão? O que passa na mente daquele que explora. As quadrilhas que trabalham, que aliciam pessoas, elas são extremamente sedutoras, são muito convincentes. Com propostas interessantes que geravam, em sua maioria, perspectiva de vida, perspectiva de futuro. Ele é uma grande ponte entre as vítimas e aqueles que comandam na hierarquia da organização criminosa aquele ato e que não tem a lábia nem a aceitação social suficiente para chegar até elas. Eles pagam para esta pessoa retornar bem-sucedida, enquanto todo o restante está sendo explorado, uma retorna bem-sucedida e ela vira uma propaganda. Os aliciadores, eles não são criminosos em potencial, eles não reservam nenhum tipo de ameaça. A partir dos laços afetivos, dos laços sociais mais banais, mais ordinários, mais corriqueiros que qualquer comunidade estabelece. Depois, num estágio mais avançado do crime, porque esse crime é um crime que perdura no tempo, a vítima continua sendo lá explorada e o aliciador continua aqui na origem. Aí, vamos supor, recebe a notícia de que tem alguma coisa errada lá. A função do aliciador aí é uma função de ameaçar. É uma função de mostrar que ele faz parte de uma cadeia criminosa. Vamos imaginar uma região mais carente, ou uma cidade menor, ou uma comunidade mais carente. Ter uma menina que é mais bonita e que sonha em ser modelo, ter um menino que se destaca no futebol, também é uma oportunidade que a família pode ter para alcançar melhores condições. Ao mesmo passo que a gente deve identificar os círculos sociais que podem ser prósperos e fortes para essa pessoa, para uma reinserção social, a gente também tem que ter muita cautela de não julgar também que esses círculos podem ser os melhores, porque o perigo
também pode estar dentro desses círculos sociais. Eu coordenei durante algumas décadas o programa de proteção a testemunhas no Brasil. Eu fazia parte de uma ONG em Recife, Pernambuco, chamada GAJOP, e nós criamos o PROVITA, o Programa de Proteção a Vítimas de Testemunhas Ameaçadas. E fui convidada pelo Ministério da Justiça e pelas Nações Unidas para desenvolver uma consultoria efetiva para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Isso aconteceu em 2000, entre 2000 e 2001. Então eu iniciei esse trabalho logo após o Brasil assinar o Protocolo de Palermo. Ele se destina não só ao tráfico de pessoas, ele se destina ao combate ao crime organizado internacional. Segundo o Protocolo de Palermo, o tráfico ele se define pela questão da exploração sexual, pela questão da exploração sexual comercial, do trabalho escravo e da questão do tráfico de órgãos. O primeiro plano previa uma pesquisa nacional que pudesse trazer as características do tráfico, um diagnóstico para que se pudesse de fato enfrentar esse tipo de problema enquanto políticas públicas estruturantes no Brasil. Então essa pesquisa não aconteceu. Um banco de dados nacional. O Brasil não tem um banco de dados oficial que possa trazer relatórios substanciais, que possa delinear caminhos para que as estruturas públicas dialoguem e possam efetivamente em conjunto estar enfrentando o crime organizado. O primeiro plano ele também previa a construção de um marco legal. O Brasil não tem uma lei que tipifique o tráfico enquanto um crime e também não tipifica e não cria um sistema nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. A primeira linha operativa desse segundo plano, ele prevê a estruturação de um marco legal. Então o Brasil passará a ter uma legislação específica, passará a promover adequações nas legislações existentes para dar conta do fenômeno do tráfico. Ele prevê inclusive capacitações envolvendo não só a sociedade civil, mas sobretudo os agentes públicos que têm a missão nesse enfrentamento. Atualmente no anteprojeto do Código Penal, que traz o tipo penal de tráfico de pessoas para tráfico de órgãos, mas mais uma vez é falho. Então são propostas construtivas, observando a nossa legislação e a falha dela em relação à proteção internacional. O Brasil, ele ratificou a Convenção de Palermo, mas ele não se preparou para isso ainda. Temos que caracterizar bem esse fenômeno para poder enfrentá-lo tal qual ele está descrito nas legislações internacionais e nacionais. A gente não pode confundir deslocamento com tráfico de pessoas e a gente não pode confundir exploração com tráfico de pessoas. Precisa estar os dois juntos naquele caminho e naquela cadeia concatenada para daí se caracterizar o tráfico de pessoas. Escolhi então estudar o tráfico de pessoas na perspectiva de fazer uma comparação entre a França e o Brasil, como a legislação francesa, como a legislação brasileira, qual a legislação internacional que influencia os dois países, quais as diferenças, e foi um tempo muito interessante, muito mesmo, porque eu me deparei com uma visão europeia no sentido de se dar prioridade, e quando eu digo prioridade, é prioridade absoluta às vítimas. E isso me tocou muito, porque a gente tem uma cultura no Brasil ainda de olhar só a figura do criminoso. Então a gente quer prender o criminoso, a gente quer encarcerar, a gente quer punir. O histórico da vítima, a posição da vítima, o que aconteceu com a vítima é muito, muito importante, até para caracterização do crime e também para tirá-la de uma situação que, na minha opinião e na de muitos, é a mais degradante que existe hoje em dia no mundo.
Se nós não tivermos como chamar essa pessoa vítima do tráfico, falar, olha, venha cá, você não vai ser deportado, você não vai ser devolvido para o seu país de origem, você não vai ser presa como o seu, você é vítima, você não é ofensor, você não é o criminoso, você é a vítima do crime. Ainda que você tenha, de algum modo, participado, cooperado ou colaborado com o seu algoz, com o ofensor. E como se faz? Bom, coloca-se num arremedo de abrigo para violência doméstica, num arremedo de abrigo para crianças em risco. Obviamente, vocês podem imaginar o resultado gravoso disso, tá? Uma revitimização de todo mundo. Por que isso? Porque falta Estado. Se a gente tem um acolhimento para essas pessoas... De abrigar as vítimas, de conseguir o recâmbio das vítimas, se é criança e adolescente, de dar o tratamento adequado. Elas não vão ter problema com relação a acolhimento ilícito. Esse convencimento pela incapacidade, a vítima não abre a situação. Tá? E não abre também porque ela vai expor outras vítimas que não querem sair dela. Então, esse é um trabalho, penso eu também, interdisciplinar. Ele não é só de pessoas da área jurídica, mas é psicológica e social. Preciso que a sociedade esteja sempre em alerta para realizar denúncias e poder estar colaborando com a investigação, digamos, da polícia, com a atuação do Ministério Público, para poder desbaratar, desvendar esse tipo de situação. Mas mesmo que ela perceba qualquer manifestação atípica, ou mesmo um pedido de socorro, tem que ser levado a sério. A gente tem que ter, pelo menos, mesmo no silêncio da nossa segurança, que é justo, a gente tem que saber estender a mão para o caminho da justiça. Quando ela resolveu sair da sua comunidade, do seu bairro, do seu país, da sua cidade, também houve uma expectativa. Ou seja, muitas vezes essas pessoas silenciarem significa eu tenho vergonha de não ter conseguido aquilo ao que me propus. E eu tenho vergonha de ter sido enganada nessa situação. É sofrer um novo ciclo de vitimização. É sofrer um estigma de uma comunidade, de uma sociedade que não irá aceitá-la, que irá apontá-la. Pode acontecer até um verdadeiro linchamento moral. A outra situação é a falta ou a pouca existência de serviços que deem conta dessa demanda. Para poder ressignificar a sua vida e eles poderem, de fato, voltar a ter uma inserção social. Portanto, é fundamental, claro, o papel da família e dos amigos nesse momento de reinserção, nesse momento de acolhimento dessa pessoa que está voltando à sua condição de quê? De ser humano. Eles precisam ser incluídos no mercado de trabalho, eles precisam ser absolvidos pelo poder público para uma capacitação específica, digamos, para que eles possam ter a sua mão de obra qualificada e eles possam ser inseridos no mercado formal do trabalho. É por isso que eu chamo a atenção que esse momento de reinserção é tão importante, tão crítico, para a gente não revitimizar uma pessoa que já foi vítima de uma situação. Ela vai voltar a esse local de origem, o local mudou? Não. Voltou a ter trabalho? Voltou a ter melhores condições de educação, de saúde? Ela voltou a ser aceita socialmente? Vamos imaginar o caso das travestis e transexuais. Elas são aceitas na nossa sociedade? Não, não são. Se ela voltar ao local de origem, ela vai ser aceita socialmente? Não. Ela vai estar sujeita às mesmas condições que ela estava lá atrás, antes dela ser aliciada. Ao mesmo tempo, quando você pergunta para ela, e aí, você quer voltar para aquele local? Eu quero. Eu quero sim voltar para aquela cidade, eu quero sim tentar a vida lá, porque eu gostei de lá. Eu não gostei da situação como eu estava lá, mas eu gostei de lá. É aquele momento que te coloca em xeque.
Em termos de prevenção, temos algumas campanhas que são significativas, mas que precisam ser mais intensas, mais frequentes e mais identificadas com a população, para que a população reconheça que o tráfico não é uma lenda urbana ou não se trata de algo ficcional, que só está na ficção científica ou só está nos filmes hollywoodianos. Para a gente falar em prevenção, a gente tem que mostrar que é o fenômeno, como ele se manifesta, como nós podemos criar mecanismos de segurança para que as pessoas não caiam nesse engodo ou sejam vítimas do tráfico. O que é certo, nunca viajar sem a documentação exigida pelo país de destino. Se o país de destino exige visto para trabalho, não viaje para trabalhar com visto de turista, porque você se torna presa. Os nossos desafios para o futuro em relação à temática do tráfico humano é da gente ter uma articulação da rede, criar um fluxograma de atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. Essa rede ela precisa estar interligada e conectada do Oiapoque ao Chuí. Fazer cursos, palestras, entrar na linha da educação, nas escolas, explicar para essas crianças, para esses adolescentes que levam às suas casas aquilo que aprendem, ou fazer um sábado e domingo atividades para as famílias. E a sociedade civil tem um papel de monitorar, fiscalizar e garantir a interdição desse ciclo de revitimização através da inclusão dessas pessoas em situação de tráfico. Nós temos um forte exemplo disso no Brasil, é o Movimento Nacional contra o Tráfico de Pessoas. São mais de 300 instituições que resolveram dar as mãos para garantir a eficiência dessa política em nosso país. E eu acredito plenamente que a sociedade civil se organizando, que a gente pode conseguir grandes mudanças sociais. A resolução não está na justiça penal. O crime é a ponta de um iceberg só. É que ele dá muita visibilidade, a gente enxerga muito, porque ele é muito terrível, Então a gente enxerga aquilo e a gente enxerga o processo penal, é palpável, mas a gente só muda o mundo mudando a base e não mudando a ponta do iceberg.